Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, um problema de aritmética, beleza? Peguei essa questão do livro do Prof. Mate, aritmética lá do Prof. Mate, beleza? E a questão pede para a gente mostrar que para todo n pertencente aos números naturais, 15 ele divide 3 vezes n à quinta, né? 3n à quinta mais 5n ao cubo mais 7n. E aí, como é que a gente consegue resolver este problema aqui? E aí, galera? Se você está acompanhando aí os nossos vídeos sobre aritmética, que já tem alguns aí, você nota que eu busco, como aqui eu tenho um n à quinta, n ao cubo, eu tento levar isso aqui para a aplicação do pequeno teorema de Fermat, beleza? Então, se eu tenho um n à quinta, eu tento, eu busco colocar alguma coisa aqui de forma que apareça um n à quinta menos n, aqui n ao cubo menos n, já que 5 e 3 são primos, beleza? Isso aí já ajuda demais. Então, eu vou resolver da seguinte forma. Então, solução. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Né? Eu coloco esse tipo de problema porque essa mesma ideia aqui você pode utilizar para vários outros exercícios aí. Então, se liga o seguinte. Eu vou, né, escrever isso aqui, né? Escrever esse 3n à quinta mais 5n ao cubo mais 7n de uma outra forma, de modo que apareça n à quinta menos n e n ao cubo menos n. Então, se liga. O que eu vou fazer? Ó, primeiro, deixa esse 15 de lado um pouquinho aí. Só reescreva isso aqui. Ó. Então, bora lá. Aqui 5, né? Da minha borracha. Baixinho aqui. Então, vou escrever aqui. Só repetir primeiro. 3n à quinta mais 5n ao cubo. Ixi, esse n ficou feio aqui, né, galera? Mais 7n. Beleza. Então, ok. Como é que eu posso escrever, né? Como é que eu posso escrever aqui? Se liga, pessoal. Eu quero que apareça aqui n à quinta menos n. Então, eu vou fazer o seguinte. 3n à quinta e vou retirar aqui menos 3n. Ah, professor, por que você vai fazer isso? Porque eu consigo colocar o 3 em evidência, e aí colocando o 3 em evidência já vai aparecer o que eu quero. N à quinta menos n, e aí eu consigo usar o pequeno teorema de Fermat. Beleza? Da mesma forma, aqui, ó, mais 5n ao cubo, vamos lá, mais 5n ao cubo, e aí eu vou fazer o seguinte, de novo, eu vou tirar menos 5n. Por que, professor? Coloco 5 em evidência depois, mais tarde aqui, e eu vou ficar com n ao cubo menos n no parênteses, e aí fechou, né? Ok, professor, só que é o seguinte, esse menos 3n e esse menos 5n, eles não estavam aí, foi eu que coloquei. Né? Eu tirei menos 3n e tirei, né, menos 5n. Ao total, eu tirei o quê? 5, 6, 7, 8. E aí? Se eu tirei 8, eu tenho que ressarcer, né? Para não alterar nada. Então, eu tenho que somar mais 8n, certo? Professor, e esse 7n? Deixa ele aí. Mais 7n, não fiz nada com ele. Certinho? Então, primeiro passo aqui, eu só vou somar esses dois carinhas aqui e deixar bonitinho. Então, vou escrever aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Vou reescrever aqui o meu 3n à quinta menos 3n, já colocando esse 3 em evidência para não comer muito tempo aí. Então, 3 em evidência já vai ficar n à quinta menos n, beleza? Mais, já vou colocar o meu 5 em evidência, ó. 5 em evidência, e aí eu vou ficar com n ao cubo menos n. N ao cubo menos n. Mais, quanto é que é 8 mais 7? E aí fechou 15n. Beleza, aí fechou 15n. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? O que nós temos aqui? Eu tenho um cara aqui, múltiplo de 3, né? Ó, 3 vezes n à quinta menos n, mais 5 vezes n ao cubo menos n, mais 15 vezes n. Ele falou que o meu n é um número natural. Então, cara, se esse cara aqui é um produto, né, um produto de 3 aqui por 5 e aqui 15, cara, isso aqui já me dá, né, eu já vou colocar assim, com isso aqui já me dá informação valiosa, beleza? 15, né, 15 já vai dividir esse cara aí, né? Mas eu vou escrever só
essa última partezinha, 15n. Então, com isso, 15 já vai dividir esse 15, colocar 5 não, colocar 15n. Com isso, o 15, ele divide 15n, que é essa primeira parte aqui, né? Você concorda comigo, né? Você concorda comigo que 15 divide 15n, ok? Então, fechou. Então, vou fazer dessa forma aqui, ó. Logo, se você reparou em alguns vídeos anteriores, eu divido em duas partes, beleza? Eu divido a conta aqui em duas partes, para usar o pequeno teorema de Fermat. Então, vou colocar assim, ó. Logo, dividindo as outras duas parcelas, né? As outras duas parcelas em dois casos, nos vídeos anteriores aí, em dois casos, temos, coloca assim, temos. Professor, o que é que nós temos? Primeiro caso, pessoal. Primeiro caso. O que é que eu vou fazer nesse primeiro caso aqui? Se liga, eu vou utilizar o pequeno teorema de Fermat em uma das configurações dele, que é o método, né, da congruência, belezinha? E usando essa escrita, né, naquele formato de congruência, nós podemos escrever o nosso n à quinta menos n, né, como se eu tivesse a elevado a 5 menos a. Eu posso escrever assim, ó, n à quinta menos n congruente a zero mod, o número primo aqui é o 5. Beleza, eu posso escrever dessa forma. Só que aí o que acontece? Eu quero saber sobre essa parcela toda, então faltam 3 aqui, né? Então, desse lado da congruência eu vou multiplicar por 3 e do outro lado, do lado direito, eu também vou multiplicar por 3. Então, vai ficar com 3 que multiplica. Não precisa nem colocar esse símbolo não, viu? N à quinta menos N congruente a 0 vezes 3, né? Ou 3 vezes 0, mod 5, né? Módulo 5. Aqui, não vou alterar nada. 3 vezes N à quinta menos N, beleza? Congruente, 0 vezes 3 dá 0, mod 5. Beleza. Então, eu sei que 3 vezes N à quinta menos N, tudo isso aqui é congruente a 0 mod 5. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, tá na cara, né? Não preciso nem escrever isso aqui embaixo. Isso quer dizer que na divisão por 5, isso deixa o resto zero. Ou seja, esse cara já é divisível por 5, né? Esse 3n à quinta menos n, ele é divisível por 5. O segundo caso. Eu vou pegar esse 5 vezes n ao cubo menos n. Por isso, cara, que eu fiz aparecer esse n ao cubo menos n. Porque pelo pequeno teorema de Fermat, n ao cubo menos n, ele já é congruente a 0 mod ou 3 aqui em cima, que é o número primo. Beleza? Eu já consigo escrever o pequeno teorema de Fermat dessa forma, já colocando a minha expressão. E aqui, o que está faltando? 5. Então, eu multiplico 5 de um lado, 5 que multiplica n ao cubo menos n. E do outro lado, eu também multiplico por 5. 0 vezes 5. E aí vem mod 3, né? Aqui, a primeira parte. Não altera. 5n ao cubo menos n congruente a 0 vezes 5 dá 0, mod 3. Cara, a minha mesa digitalizadora tá um saco aqui, galera. Então, por isso que a letra tá ficando horrorosa, o 3 sai muito ali, beleza? Um pouco maior, é por isso, beleza? Peço desculpa a vocês aí. Então, o que acontece, pessoal? Só fazendo uma análise, então, ó. Fazendo análise aqui, ó. 15n, como o n é natural, né? Eu já sei. O 15 divide 15n. Por outro lado, fazendo analogia aqui, né, pelo pequeno teorema de Fermat, eu poderia até colocar assim, ó, temos pelo pequeno teorema de Fermat, né, ficaria mais, a redação ficaria pelo pequeno teorema, eu não escrevi, né, pelo pequeno teorema de Fermat.
de Fermat. Eu pequeno teor de Fermat, 2 pontos, aí acontece essas duas coisas. E aí, qual é a conclusão que a gente tira de I e 2I, né? Seguinte, pessoal, eu sei que o 15, né, eu quero saber, lá em cima, eu quero saber se o 15 divide toda essa expressão, né? Que eu escrevi ela dessa forma, né? 3n à quinta menos n, mais 5 vezes n ao cubo menos n, mais 15n. Como é que eu sei que o 15 divide essa expressão toda? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o 15 eu posso escrever ele como 3 vezes 5, né? Como igual não, né? Como 15. Eu posso escrever ele como 3 vezes 5. Aí acabou, né, cara? E, né, eu já sei que o 5, né? Essa partezinha aqui, ó, eu sei que o 5 ele divide como 3 vezes n à quinta menos n é congruente a 0 mod 5, vou escrever isso dessa forma, né? 5 divide 3 n à quinta menos n. Eu sei que 5 divide 3n à quinta menos n. É o que está escrito aqui, né? Em forma de congruência. E o 3 está aqui, ó. 3, ele divide quem? 5 que multiplica n ao cubo menos n. Cara, se o 15 pode ser escrito como esse produto de números primos aqui, 3 vezes 5, e o 5, ele divide 3 vezes n à quinta menos n, e o 5 divide, né? E o 3 também divide essa bagatela aqui, acabou. Então, vou colocar assim, então o meu 15, ele divide tanto esse 3n à quinta menos n, quanto o 5 vezes n ao cubo menos n. Acabou, pessoal. Então, se ele divide esses dois, né? Então, eu vou escrever aqui. O 15, ele divide 3 n à quinta menos n. E esse aqui também, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais 5n ao cubo menos n. E aí eu já vi lá em cima, ó, 15 divide 15n, né? Então, mais o meu 15n, né? Ele divide essa expressão toda, beleza? Se o 15 é igual a 3 vezes 5, né? Esse produto de primos aqui, e o 5, ele divide isso, e o 3 divide isso, pronto, acabou. Então, 15 divide essa soma, mais o 15n que a gente já sabia lá do início, ó. 15 divide 15n. Certinho, galera? Certinho, né? Bacana. Então, aqui eu já posso fechar. Fechar aqui. Não vou fechar aí não, né? Não vou fechar aqui porque essa expressão que eu acabei de fazer aqui foi uma manipulação minha, né? Então, e o que ele estava pedindo, né? 15 divide lá em cima, ó. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Tem que repetir, né? Antes de colocar o CQD. 15 divide 3n à quinta. Cadê ela? 3n à quinta. Mais 5n ao cubo. Mais 7n. Pronto. É isso aqui que ele queria, né? Então, ali eu utilizei essa expressão aqui para resolver, né? Mas no final, antes de colocar como queríamos demonstrar, eu preciso repetir, né, o que ele queria. Ok, galera? Então, essa foi a nossa resolução para essa questão. Mostrar que para todo n pertencente aos naturais, o 15 dividiria essa nossa soma aí, né? 3n à quinta mais 5n ao cubo mais 7n. Gostou do vídeo? Consegui te ajudar? Consegui te tirar alguma dúvida sua aí? Espero que você tenha gostado e deixa o like, né? Compartilhe aí com a galera, se inscreva no canal também. Valeu, galera!